Olá, meus amigos do Brasil, tudo bem? Por aí estamos chegando com o nosso Visão Geral de hoje. Hoje se fala muito em defesa do consumidor, direito do consumidor. Eu sempre achei que o homem que não luta pelos seus direitos não é digno deles. Mas olha, lá atrás, quantos daqueles que estão nos assistindo iam ao supermercado, compravam um produto, não tinha prazo de validade, a gente comia o produto, de repente passava a mão, e não tinha ninguém para nos dar respaldo. Hoje não. Hoje nós estamos cercados de muitas coisas que nos defendem. Procon, uma delas, brilhantes advogados, um deles está comigo aqui, vou anunciar já já. Hoje nós estamos um pouco mais tranquilos. Mas é algo em que a gente tem que estar totalmente observando. Tudo o que ofende o consumidor recebe a pena máxima, que é o desprezo do consumidor. Frase de Nizam Guanais, um dos mais belos publicitários do Brasil. O brilhante advogado a que me referi há pouco é Anderson Janete, especialista em direito do consumidor, e é o nosso convidado. Que prazer, tudo bem? Muito boa tarde. Bom demais recebê-lo, Anderson. Graças a Deus, satisfação sempre estar aqui. É verdade que a pena máxima para o dono do estabelecimento, para o empresário, é o desprezo do consumidor? É verdade. É aquela história do boca a boca, né, Alberto? Um consumidor começa a falar mal do outro, né? E aí, mal do outro estabelecimento, né? Sim, as suas experiências. Hoje, pelas redes sociais, inclusive, tem aquelas impressões, o pessoal dá joinha, né? Curte, ou então faz comentários, né? Até algumas empresas contratam especialistas em mídias sociais para ficarem monitorando. Um exemplo que nós tivemos, Alberto, quando nós criamos o Procon Digital aqui em Campinas, no ano de 2009. Sim, quando você era diretor lá. Já se foram 9 anos, né? Nós estávamos encaminhando uma reclamação de uma consumidora para o e-mail da empresa, era um aparelho de celular que não estava funcionando, e aí dali uma hora, a empresa praticamente nem tinha recebido o e-mail, né? Nem tinha analisado. Dali uma hora, a consumidora entrou em contato com o Procon, agradecendo, olha, o Procon Digital funciona mesmo, acabou de passar um motoboy aqui em casa, entregando um aparelho de celular novo, né? Mas o que foi isso? Foi a reclamação dela também na rede social. Ela postou no Facebook, no Twitter, reclamando no Procon Digital contra essa porcaria de smartphone que não funciona. Os especialistas em mídia filtraram, não é? E antes mesmo que o setor competente da empresa pudesse tomar alguma providência, o pessoal do marketing já mandou um motoboy lá entregar um aparelho. Então, essa é a força da mídia social. Que coisa, né? Que coisa. O Anderson, se eu pegar o smartphone, por exemplo, eu vou num estabelecimento, eu vou traçar algo hipotético aqui para, de repente, você nos orientar. Eu vou a um estabelecimento, eu achei que não fui bem atendido. Tá? Tem a ver a reclamação quanto ao atendimento, porque aí é uma questão de foro íntimo. Você achou que não foi. Pode haver uma reclamação por um atendimento que você julga não ter sido bom? Claro, porque, na verdade, o que o Código do Consumidor preza é uma harmonia, a harmonização entre consumidores e fornecedores. E dentro desta harmonia também está o bom atendimento. Não importa se eu vendo um produto, se eu presto um serviço. Mas aí não é questão conceitual, não é um conceito seu, por exemplo. Eu vou dizer, não, seu Anderson, eu lhe atendi muito bem. Aí, não, mas você não achou que eu tenha atendido bem. Não pode haver um conflito de conceitos? A dificuldade vai ser na prova de que houve um mau atendimento. No direito, são admissíveis 3 espécies de prova. Uma delas é a prova testemunhal. Né? A outra é documental. Ninguém vai assinar uma declaração dizendo que atendeu mal. Muito mal. E uma outra é uma perícia, que também não se aplicaria ao caso. Né? Mas, eventualmente, hoje todos os estabelecimentos praticamente têm câmeras filmadoras. Né? Então, há outras formas. Você pode comprovar, até porque um atendimento que venha, por exemplo, a promover algum tipo de constrangimento. Nós temos que lembrar, aqui no município de Campinas e até no estado de São Paulo, há leis, uma lei estadual e outra municipal,
que proíbem qualquer tipo de discriminação no âmbito de uma relação de consumo. Tá. Então não importa se uma discriminação de gênero, uma discriminação de etnia, uma discriminação pela origem econômica, não é? Tá. Então esse mau atendimento ele poderia se enquadrar nesse quesito, aspecto. numa espécie de discriminação, enfim, e causar até, dar ensejo até um dano moral, caso o consumidor busque o poder judiciário. Deixa eu colocar um pouquinho mais de pimenta aqui nesse cenário que nós estamos criando. Aí eu compro essa caneta. Essa não, quem me deu foi o Mariano, né? Querido Mariano, lá, nosso confrade, me deu de presente quando veio aqui falar sobre caneta. Salve, Mariano. Forte abraço. Grande Mariano. Eu compro essa caneta e por alguma razão a caneta não está funcionando, eu vou devolver. E aí a empresa, se achando no direito de não trocar, não troca tal, aí eu pego o meu smartphone, mostro a empresa aqui no smartphone uma selfie, e olha, esta empresa aqui e tal, não sei o que, comprei no que dever. E publico isso. Eu também estou sujeito a responder por aquilo que eu estou publicando. Como é bom vir aqui no Alberto César, né, que ele faz perguntas que ninguém faz, né? Então aqui o Visão Geral enfim, a gente tem condições de raciocinar, enfim. Vamos pensar junto Mas aqui, assim, doutor. Alberto, a Constituição Federal, essa é uma questão bastante controversa, não é? A Constituição Federal, ela garante o direito à liberdade de expressão. Nós estamos numa democracia. E na democracia, cada um fala o que quer. Porém, responsabilidade, né? Liberdade pressupõe responsabilidade. Sim. Você pode falar o que quer, desde que não venha a lesar o direito de uma outra pessoa, não venha também a discriminar, não venha a ofender, não é? Tá. Eu simplesmente dizer que eu não tive um bom atendimento, isso não está dentro, até onde eu saiba, num conceito de ofensa. Sem Dizer dúvida. que nessa empresa você é mal atendido, ou que nessa empresa eu comprei um produto sem qualidade e não me resolveram dentro do prazo da lei, até onde eu sei, isso não é uma ofensa. A ofensa vai ser se eu disser, essa empresa, asterisco, 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 fala um palavrão, não é? Ou então o dono dessa empresa, o gerente, asterisco, asterisco, outro, ou seu nominar e tal. ou seu, né? Então, Entendi. assim como eu posso me manifestar numa rede social falando bem de uma empresa, né? Olha, estou para alugar, por exemplo, um imóvel para temporada. Tem alguns sites especializados que têm lá espaços para que as pessoas se manifestem, não é? Sem dúvida. Olha, imóvel maravilhoso, nossa, fui muito bem atendido. E tem gente que fala que foi mal atendido, né? Pelas respostas do proprietário, a gente observa, não é? Dá para ter uma noção, não é? Então, muito obrigado pelo elogio. Agora, quando fala mal, um pessoal irresponsável, estavam bêbados, eles fizeram algazarra, onde já se viu, estão me acusando injustamente. A gente percebe que, mas, enfim, há espaço para manifestações desde que respeitem, não é, o direito. Agora, se você não pode, simplesmente, sem ter comprado nada, sem ter tido motivo, sair por aí, né? Nós temos um histórico. Depois né? você pode ser processado, normal e tal, né? Eu me recordo de uma consumidora do estado do Paraná que comprou uma cozinha planejada, não vou fazer marketing de ninguém aqui, mas de uma determinada marca, e essa cozinha deu problemas, enfim, na instalação. Cozinha planejada, a instalação é o ponto crítico. E né? é planejado, hein? Pode ser um produto maravilhoso, mas a instalação sai fora do planejamento. E aí ela criou um site, Eu Odeio, e o nome da marca, né? E essa marca foi à justiça e obteve o direito a danos morais e também a obrigação de que fosse retirado do ar aquele site, né? Então, na verdade, você odiar pura e simplesmente sem ter motivo para isso, não é? Você tem que ter razões, né? E mesmo assim, dentro do nosso sistema jurídico, dar oportunidade para que a empresa resolva. Isso entra no rol dos crimes de internet? Pode entrar, se for caracterizada uma injúria, não é? Uma injúria, uma difamação, né? É que a injúria é focada no pessoal, a difamação já é mais coletiva. Qual que é o juiz que arbitra? Os valores e tal? Provavelmente o do local onde o fato foi praticado, né? Se for um crime contra a internet, é um juiz criminal. Se a pessoa Não, praticou... eu digo assim, mas, por exemplo, eu entro numa ação de danos morais contra o Anderson por alguma razão. Aqui no programa ele falou que o Alberto César não entende nada, não sabe nada, e eu entro com processo contra você. Aí o juiz vai arbitrar, se eu ganhar a causa, quanto que você tem que me pagar? É ele que determina? O dano moral é arbitrado ao prudente arbítrio do juiz. A gente, assim, tem até uma tabela do STJ, né, que estabelece, por exemplo, dano moral
para caso de anotação indevida no Serasa, R$ 5.000. Tá. Dano moral por causa de uma morte, num acidente de trânsito, 300 salários mínimos, né? Tá. Então, na verdade, você tem uma... Depende da gravidade. A do gravidade caso. das provas que forem produzidas e o impacto que isso também produziu. Você fala mal de uma empresa, a empresa vai à falência, não é? Então, hoje, né? Todo mundo fala mal da Petrobras, né? Então, porque corrupção, isso, aquilo, as ações caem na bolsa. Vai ser o seu comentário responsável pela queda das ações da bolsa da empresa, né? Então, para cada caso vai ser analisado e o juiz vai arbitrar um valor, né, que pode ser, enfim, muito bom, bastante amplo, né? Tá vendo? Pequeno também. Tá vendo como nós falamos quase 15 minutos e não entramos ainda no mote da nossa entrevista aqui. Mas vamos lá. Vamos falar. Já que você falou então de temporada, imóvel, tal, não sei o quê. Essa é uma época onde as pessoas se deparam muito com decepções dos imóveis que locam, não é? Para temporada. Carnaval, né? Réveillon que já passou, mas Carnaval sobretudo. Esse ano de 2018 vai ter bastante feriados, né? A gente tem aí vários tem feriados. o Copa do Mundo, né? Então os comerciantes estão reclamando que o faturamento vai cair aí. Mas em feriados prolongados, como é o caso do Carnaval, as pessoas procuram imóveis, procuram hotéis, procuram viajar em geral, né? Sim. E aí tem alguns cuidados a serem tomados, né? Porque você sabe que hoje com a internet, que é um meio muito interessante para fazer pesquisas, né? Também o pessoal que pratica estelionatos está ligado na tecnologia e acaba também atuando nesse ramo, né? Então muitas vezes você vê fotos que podem não ser de um imóvel que você está e pode ser apenas um golpe propriamente dito, né? Então, alguns sites, né, que fazem comércio de tudo, né, onde são veiculados anúncios dos mais diversos produtos e serviços, tem que ter um pouco de cautela. Inclusive, nós já tivemos casos aí em que os golpistas, né, eles até eles utilizaram fotos de imóveis anunciados em sites de imobiliárias, exigiram um adiantamento e a pessoa veio de longe, quando chegou lá em frente à casa, ou não tinha casa, ou aquela casa não estava disponível para locação, né? Então, a dica sempre que você for alugar um imóvel, é aquela história, existe um profissional chamado corretor de imóveis, é registrado num conselho chamado Conselho Regional de Corretores de Imóveis, que tem lá uma credibilidade, enfim, sendo um corretor com Cresce, ele tem condições de te instruir, te orientar, dizer todos os detalhes, o contrato, enfim. Se você for optar por utilizar um site, né, existem sites especializados também, assim como tem o site para locação de carro, né, para, enfim, corrida e tal. Existe o site que concentra informações de hotéis, concentra informações de imóveis de temporada, concentra informações de apenas pessoas que disponibilizam quartos da sua casa, né? E geralmente esses sites especializados de aluguéis de temporada, esses sites especializados de hotéis, eles têm já imóveis que já vêm sendo alugados há um certo tempo e em virtude desse histórico, não é, eles abrem espaço para que quem já utilizou se manifeste e faça os comentários. Aí você pode também observar. É importante demais ver isso aí. É importantíssimo, porque você vai ver pode antever se acontece algum dissabor, né? Eu estava pesquisando uns desses sites aí outro dia, tinha lá, a casa é muito boa, só que como choveu inundou tudo. Ficamos debaixo d'água. Tem um rio do lado que quando chove, sobe. Né? Então você começa assim a ver detalhes, né, que talvez só vivenciando em loco é que você... Mas normalmente o pessoal faz contrato quando é particular? Faz contrato, sim. Faz contrato. Toda locação, seja ela temporária ou não, ou aquela, né, são todas regidas pela lei de locação, né? É claro que se for uma locação residencial, ela tem um prazo maior de 30 meses, mas a locação temporária também tem um contrato e mesmo que não seja por escrito, ele pode ser considerado um contrato verbal, as informações que você troca pela internet, por e-mail, isso tem também um valor de contrato. Mas imaginemos, por exemplo, aqui que existe o imóvel, que está tudo certo aí eu alugo um imóvel, o proprietário diz tudo que tem o imóvel e tal, e eu constato que não tem tudo que o proprietário falou que tinha. É preciso ter um manual descritivo do que tem, do que não tem, do que está funcionando ou não está funcionando? Sim, é recomendável, né, que antes de alugar, que tenha
em contrato as informações de tudo que tem lá, camas, colchões, se eu tenho que levar utensílios de cozinha, se eu tenho que levar Ou se tem lá... roupa de cama, toalhas, né? Alguns imóveis eles são locados já com esses itens, outros não, né? Além disso, antes de entrar, fazer uma vistoria, né, nas condições gerais do imóvel para ver se não tem nada deteriorado, sejam questões estruturais como parede, mas não pintura. É muito burocrático, Anderson. Mas é importante. É muito né? burocrático, dá um trabalho. Você, às vezes, a pessoa vem de longe, ela não tem nem como ver o imóvel e tal. Imagina quando você sai, dali um dia vem uma cobrança, olha, levaram embora as minhas panelas. O proprietário foi vistoriar o imóvel e não encontrou copos, não encontrou a churrasqueira, né? Não encontrou itens que eram integrantes móveis. Então, mas então a entrada tem que ser feita uma vistoria junto com quem está dentro, e na saída tem o cara tem que estar junto. Tem uma televisão e ela está funcionando. Tem ar-condicionado e ele está funcionando. Ah, não está funcionando. Por favor, dá para reparar? Porque na locação estava previsto isso. Não dá para reparar em tempo hábil, me dá um desconto no preço. Ainda, por exemplo, a respeito do ar-condicionado. Ele precisa de manutenção periódica e tal. Vamos supor que ele estava funcionando. Por alguma razão e por questão de tempo e tal, ele parou de funcionar quando o inquilino estava no imóvel. A responsabilidade é do inquilino? A responsabilidade é informar o proprietário para buscar uma solução e se é autorizado pelo proprietário que o próprio inquilino faça o reparo, ou se ele vai providenciar alguém. Porque, na verdade, aquilo integra a estrutura da casa. O inquilino vai consertar e vai embora. Né? Então, na verdade, ele vai ter um custo que pode ser abatido do valor da locação. Então, é muito importante esse detalhe da vistoria. Né? Quem vai alugar casa em praia, por exemplo, precisa saber detalhes importantes. Qual é a distância da praia? Sim. Tem acessibilidade? Eu vou levar uma pessoa idosa, tem escadas, dá para entrar com cadeira de rodas, tem garagem, o carro vai ficar na rua, vai ser furtado, roubado no meio da rua. Tem material de praia, tem cadeiras de praia, tem tenda de praia, tem guarda-sol. Tem que fazer tudo rápido, o freezer está funcionando, a geladeira... Terminou nem fazer as perguntas aí. Senão você vai passar raiva, né? Mas, infelizmente, é isso. Perde uma horinha na hora da entrada para fazer essa vistoria e se tiver algo errado, já comunica de imediato antes de entrar. Está faltando, a TV não está ligando. Né? Bom, a TV não está ligando, eles vão consertar, mas a gente volta já para falar, tá bom? Perfeito. Anderson, para a gente pular para um outro assunto, só para finalizar aqui, você acha recomendável, por exemplo, que você sempre... Todos nós temos um amigo corretor, alguma coisa assim. Você vai alugar um imóvel e tal, acho que não custa falar para o corretor, dar o contato e tal, ele tentar intermediar para a gente. O que você acha? Sim, sempre um corretor de confiança vai dar credibilidade, né, a essa locação, inclusive corretores do local, né? Você vai para uma praia lá do litoral norte, né? São Sebastião. Procura um corretor de lá, dá para encontrar pela internet, enfim, né? Então, realmente é importante, porque isso dá uma credibilidade. Caso dê algum problema, você depois vai descontar da comissão do corretor, né? Porque é ele que é o responsável pela essa intermediação e pela credibilidade de todo o negócio, né? Verdade, verdade. Bom, vamos falar de viagem? Vamos lá. Ainda, né? Ainda. Carnaval também, muitos pacotes de viagem, né? Pacote de viagem também é algo que você também precisa estar muito atento, né? Também, é aquela coisa, né? Hoje, com a internet, a gente tem muitas informações, né? Mas é aquela coisa, sempre desconfiar quando a esmola é muito, né? Quando é muito barato. Toda a contratação envolvendo turismo, pacote de viagem, hotel, ela tem que ser precedida de um contrato também que disponha de todas as informações, o preço, a forma de pagamento, o que está incluído no pacote. Né? Eu fiz uma viagem uma vez que tinha alguns passeios da operadora, não é? Mas o filé mignon era pago, era a parte, né? Então, você vai lá para, não sei, Paris, né? Então, assim, Torre Eiffel, passa um ônibus ali, essa é a Torre Eiffel, 15 minutos para fotos, sobe todo mundo no ônibus, sai correndo, já vai para outro ponto turístico, olha aqui, tem outra, né? E aí, quando era algo realmente, olha, passeio do Batomuxo, né? Não, esse aqui é pago à parte, esse tem um ingresso, tem não sei o quê, esse... É um outro ônibus que vai passar aqui na parte da tarde, no hotel, né? Então, antes da contratação, você tem que ser informado do que está incluído e o que você vai ter que pagar à parte. Tem questões também, Alberto, que parecem, né, quando você está contratando, você talvez não se preocupe, né? A qualidade do hotel.
Então você, estou reservando um hotel 4 estrelas. Chega lá na hora, não é 4, não são 4. Tá. A distância do mar, distância da praia, proximidade de pontos turísticos, né? Então realmente tudo isso tem que constar, todas as informações, né? Até para que o consumidor possa posteriormente, caso destoie algo, né, ele possa cobrar aí um abatimento no preço, um ressarcimento, etc. E aquelas letrinhas pequenininhas, tem todo o contrato e tal, que a gente não vê nunca. Não pode ter mais. Agora, pelo Código do Consumidor, é obrigatório fonte número 12, estilo Arial, né? Arial. Então é 12, não tem como... Então não pode mais ficar aquele negócio que... Se bem que depois que a gente faz 50, precisa de óculos para leitura para tudo, né? Mas chegava ao cúmulo de você acompanhar uma propaganda na televisão de um determinado veículo e tal, não sei o quê, e aí eles colocavam isso frisado. tem ainda, mas isso é um absurdo. Você não tem nem como frisar a televisão parada, não dá nem para ler aquilo. Ou propaganda de remédio, né? Isso aí eu acho não tome sem usar remédio, consulte. E o mais interessante, me permite só fazer aqui normalmente, quem mais precisa de remédio na vida são os mais idosos, não é isso? Sim. Que normalmente já não enxergam bem, não escutam bem. É uma coisa natural. Sim. É uma coisa natural. Você vai ver, você vai ter a idade que eu tenho. Você vai ver, as coisas já ficam diferentes. Estou a caminho. Aí, eles falam, então, esse medicamento é contraindicado no caso de suspeita de dengue. Esse medicamento é contraindicado no suspeita de dengue. O cara não escutou, não entendeu nada. E isso a medicação é contraindicada em caso de suspeita de dengue e o cara não deixa a gente ouvir. Isso aí o CONAL tinha que tomar uma providência seríssima. Então, o Código do Consumidor, ele fala de publicidade, tem um capítulo lá que trata de oferta e publicidade, só que a parte que trata desse assunto foi inspirada no Código de Autorregulamentação Publicitária. Então, na verdade, ele é muito aberto, ele apenas se limita a proibir a publicidade enganosa, que é aquela que tem alguma afirmação falsa, né, que possa induzir o consumidor em erro, ou ainda a publicidade abusiva, que é aquela que se aproveita da falta de experiência da criança, enfim, né? Ela só quero fazer uma parte aqui, eu estou tão ligado em aviação que eu falei CONAL, que é o Comando da Aeronáutica, não tem nada a ver, o CONAR, entendeu? CONAR. Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, né? Então, assim, o Código do Consumidor proíbe, não é? Agora, para efeito de retirar uma publicidade de uma veiculação ou configurá-la como indevida, como incorreta, não é? A princípio, caberia uma reclamação ao CONAR, tem um site, né, do conar.org.br, onde dá para reclamar, né? E pode-se também reclamar no órgão de defesa do consumidor, no PROCON, para ver se cabe alguma penalidade. O detalhe é, quando a afirmação é falsa ou pode induzir o consumidor em erro, o anunciante tem a incumbência, tem a obrigação de provar os dados que comprovem, enfim, a veracidade daquela afirmação. Agora, os dados no rodapé, a princípio, Alberto, como não é um contrato propriamente, né? O contrato tem que estar com fonte 12. E assim, você vê um carro, né? Na verdade, você ainda vai na agência, você teria condições de, na própria agência, ter mais detalhes específicos. Então, a princípio, ninguém questionou essas letras minúsculas, né? Porque é tanta informação. Não é mesmo, né? Acaba não sendo em 30 segundos. Você vai assinar no banco, qualquer coisa, você faz um contrato, você vai aqui comprar um chip para colocar no seu smartphone, vem uma série de coisas para você assinar lá, você não lê nada daquilo, a gente não lê. Você deve ler, porque você é advogado, você está se resguardando, mas a princípio o Código do Consumidor, ele obriga que quando vai, todo anúncio, ele tem que ter o preço. Se tiver parcelamento, a forma de pagamento, o número de parcelas, o número de prestações, valor das prestações, taxa de juros. Então é tanta informação que eles acabam colocando pequenininho, mas essas informações são obrigatórias. Eu vi recentemente aqui no Jornal de Campinas um anúncio de um automóvel até daquela categoria premium, né? Onde ele fala condições excepcionais, entrada de 50% e o restante em 36 vezes sem juros. Sem juros, Mas não fala o preço. Então está errado uma publicidade dessa. Isso é no jornal, é impresso e tem espaço para se colocar. É obrigado a colocar. É obrigatório colocar o preço. Como que é? 50% de quanto? De 0 é 0. Entendi. Quanto que vai ser a entrada? 50%? Quanto vão ser as prestações? 36 vezes de quanto? Né? Então fala condições excepcionais, fala que é juros 0,
Não fala qual é o preço. Tá Eu certo. tenho que entrar no site da montadora para descobrir qual é o preço de tabela. Só corrigindo aqui o comando aeronáutico, é o Comar, viu, gente? Comar. Tô mudando aqui, não sei não formar Conal, não existe para mim até agora. Se alguém souber o que significa Conal, me passa para eu poder utilizar daqui para frente. As malas estão sendo pagas, a bagagem nas companhias aéreas. Está a critério de cada companhia, não é? Então, o que nós vemos aqui em Viracopos, que tem uma das maiores Azul, né? utilizadoras, sem fazer propaganda, mas... Sim, mas... A Azul, ela tem cobrado, né? Ela tem admitido bagagens até 23 quilos para despacho, né? E uma cobrança que, no ato da sua compra da passagem aérea, ela te apresenta duas tarifas. Uma mais barata, que é sem bagagem despachada, e outra um pouquinho mais cara, acho que R$40 mais cara, que é com bagagem. Quando ela não cobrava, ou teoricamente embutia no preço, ela sempre teve responsabilidade sobre a bagagem. Sim. Cobrando ainda mais, ela tem a responsabilidade. Quando uma mala é extraviada, por exemplo, não sei se também depende do lugar, se é do lugar de onde você, se é nacional, se é internacional, enfim. Qual que é o critério? O que nós devemos fazer? Saí de Campinas e fui, vamos imaginar aí, Belém. Chegou lá, minha mala não chegou. E aí? Então, são duas coisas, né? Primeiro, a bagagem de mão mudaram as regras. Eu posso levar até 10 quilos. Eram 5, aumentou para 10. Mas ela tem que caber numa caixinha ali. Tem lá um recipiente, né? Então, assim, tem gente que leva 2, 3 bagagens de mão e nem cabem no bagageiro. Isso não pode mais, né? Então, são 10 quilos no máximo. E mudou também, Alberto, porque as empresas não seriam, né, segundo a resolução ANAC, responsáveis pelo conteúdo da sua bagagem de mão. Então, toma cuidado onde você deixa a sua bagagem de mão. Você leva seu laptop lá dentro. Tá. Então, você vai colocar na parte de cima. Tem muitas pessoas que, quando entram no avião, colocam já no primeiro bagageiro, só que elas vão se sentar lá no fim do corredor, né? Então, ao ficar fora do seu alcance visual, você pode estar correndo risco e pela ANAC, isso é bastante questionável, mas pela ANAC a companhia não seria mais responsável por extravios da bagagem de mão. Mas como é que ela poderia ser responsável se você não faz uma declaração de bagagem de mão? De conteúdo? A princípio é uma bagagem que está sendo transportada e está dentro da aeronave, não é? Da aeronave, mas assim, a regra atual diz que não é mais. Não é mais, tá. Mas assim, eu tenho condições de comprovar, eu posso tirar fotos, eu posso, né, enfim. Tá. Com relação à bagagem despachada, né, que foi a sua pergunta original, existe um prazo para que a bagagem extraviada seja localizada. Esse prazo é de 7 dias nos voos nacionais e 21 dias nos voos internacionais. Isso é de lei. Isso eu posso ficar 7 dias sem bagagem. Sem as Imagina roupas. Que você foi lá para Porto Seguro, para pular o carnaval lá, né? Olha que coisa linda. Você já voltou de Porto Seguro e ainda está no prazo para localizar a sua mala. Né? Então, para início, você só pode pleitear um ressarcimento caso, né, ela vai ser a mala vai ser considerada perdida de fato se não for encontrada em 7 dias. Ou 21 dias no voo internacional. Agora, e nesse período de 7 ou 21 dias? Eu vou precisar de roupa. Então, tudo que você adquirir, produtos de higiene pessoal, pasta de dente, escova de dente, shampoo, você foi para a praia, comprou shorts, comprou chinelo, camiseta, tudo que você precisou comprar para poder usar durante a sua estada, né? Você guarde as notas fiscais, porque passados 7 dias, você vai pleitear um ressarcimento. E esse ressarcimento tem que ser pago pela companhia dentro de mais 7 dias. Mas vamos lá, vamos cortar os T's, pingar os I's. Não falamos ainda do conteúdo da bagagem. Apenas para poder utilizar, não é isso? Não, mas eu quero saber o seguinte. Então eu fui lá ao supermercado, à farmácia, enfim, comprei os detalhes de higiene pessoal, essa coisa toda, guardei as notas e aí no 6º dia a minha mala foi encontrada. Tudo bem, essa foi ainda tem direito? Tem. Só que eu só posso exercitá-lo após os 7 dias. Né? E a companhia tem mais 7 para te ressarcir. Agora, em segundo lugar, o conteúdo da mala propriamente. Né? Tem pessoas que vão para destinos de compras, vai lá para Miami. Miami, Nova York, então, junto com a viagem, também está trazendo o que foi
comprado produtos, enfim. Atente para o valor do conteúdo da sua bagagem. Por quê? Hoje, a indenização máxima que a ANAC admite, seja para voo internacional, para voo nacional, é em torno de R$ 4.500, que seria mais ou menos 1.200 euros. Tá? Isso por força de uma convenção internacional sobre aviação, lá, Pacto de Varsóvia, né? Aquelas coisas enfim, todas. que estabelece 1.200 euros como o teto máximo. 1.200 euros dá em torno de R$ 4.500, certo? Tá. Então, o que vai acontecer? Se você tiver produtos na sua bagagem superiores a 4.500, né? Qual que é a dica? Antes do embarque, se a companhia aérea te indica a chegar 1 hora antes do voo nacional para fazer check-in, ou 2 horas antes do voo internacional para o check-in, chega 1 a mais. No voo nacional, chegue 2 horas antes, no 3 voo... no outro. 3. Para quê? Para fazer uma declaração de conteúdo da sua mala. Quando você faz a declaração, você se salvaguarda. Você vai listar os itens que você tem lá, os que eventualmente você tenha notas fiscais, por exemplo, você apresenta, né? E dependendo do valor, a companhia vai avaliar se ela vai te cobrar uma taxa adicional a título de seguro para aquele conteúdo, né? Então, chegue 1 hora antes do que foi estipulado. Se ela diz, voos nacionais, eu tenho que chegar 1 hora antes, chegue 2 horas antes. Porque é essa hora a mais exatamente a burocracia que você vai ter de listar o que tem lá dentro. Você que é jornalista, né? Muitas vezes a gente acompanha o pessoal que vai transmitir as jornadas esportivas, leva equipamentos caros, microfones, mesas de som, né? Isso não dá para ser... Olha, eu nunca fiz declaração. Talvez, não me lembro de ter assinado alguma coisa isentando a companhia por ter equipamento eletrônico, porque ela não se responsabilizava por qualquer defeito. Mudou a regra, né? Acima de 4.500, até 4.500 você não precisa assim ter uma declaração de conteúdo, especificar. Sim, mas só um equipamento para transmissão digital custa R$30 mil. Então, leva a nota fiscal, apresente 1 hora antes ali, né? Lista isso no balcão da companhia e ela vai avaliar se ela vai cobrar uma... E se ela cobrar, se ela estipular um valor e eu não quiser pagar, como é que fica? Aí é por seu risco. Mas então... Você só vai ter direito a cerca de R$4.500. Entendeu. Entendi. Muito bem esclarecido. Fala uma coisa para mim. Quando nós tivemos aqui Black Friday... E desde que não seja localizado em 7 dias no voo nacional e 21 dias no voo internacional. O internacional, 21 dias é o fim do mundo, né? Você já voltou da viagem. É o fim do mundo. No Black Friday, você estava no Brasil, não? Não estava. Eu acabei... Desculpe, eu estava. Eu ia viajar e acabei não indo. Eu queria perguntar para você, porque você ia para Nova York. A nossa cachorrinha ficou doente, ela teve que ser operada, né? Então, acabamos desmarcando a viagem. Mas olha que bonito, hein? Que bonito. Um sentimento muito legal. Ela aí teve que se submeter a uma cirurgia para extração de uma doença ruim lá, né? E você não viajou? Infelizmente não, acabei ficando por aqui, mas acompanhei as liquidações por aqui. É o seguinte, olha só até onde vai o esmero do Anderson. Dá só um outro esclarecimento. Os sites que anunciam os imóveis que de repente estão aí nesse rol dos fraudulentos e tal, os sites são responsáveis também? Sim, pelo Código do Consumidor a responsabilidade é solidária, não é? O site só não vai ser responsável se ele teve a cautela de obter os dados daquele anunciante de modo que o consumidor possa depois processar, enfim, ter as informações para poder mover a ação contra aquele fraudador. Em 1 minuto e meio, no máximo, fale dessa decisão que proíbe torcida adversária entrar no estádio da Ponte Preta e proíbe torcida da Ponte entrar em outros estádios quando a Ponte estiver jogando. Primeiro que não é uma decisão judicial, então dá para a gente comentar, né? Foi uma recomendação do Ministério Público aí de São Paulo, mas nós que somos torcedores de bem, não é? Não concordamos com isso, isso afasta as pessoas de bem, as famílias, não é? E realmente o Estatuto do Torcedor, ele estipula apenas então, somente a punição daqueles que são envolvidos em tumultos, em invasões de campo, aqueles que são filmados, devidamente identificados, estes, a critério do juiz de direito, serão proibidos de adentrar aos estádios nos dias de jogos. Eles terão que se apresentar num distrito policial e ficar detidos enquanto os jogos
transcorrem, não é? Agora, o torcedor de bem que não se envolveu em situação nenhuma, está tendo seu direito de ir e vir, a sua liberdade de expressar a sua torcida pelo seu time do coração, está tendo aí tudo isso frustrado por uma decisão que, a meu ver, só, enfim, prejudica o esporte. Você está entrando com alguma ação contra isso? Tem um grupo de torcedores que viaja sempre, no qual eu me incluo, né? Nós estamos impetrando uma ação judicial para buscar uma liminar visando, de fato, o nosso livre acesso. Atualmente, sabe o que está acontecendo? Os nossos amigos estão indo infiltrados nas torcidas adversárias. Pode até trazer mais complicação. Isso enfim, a segurança pública é de todos, ela tem que ser garantida pelo Estado, né? E essa é uma situação que completamente... E nessa ação você vai receber o apoio das companhias aéreas, porque eles também estão sentindo a falta de vocês e vão sentir. Está até afetando a economia do país. A economia do país. As torcidas não estão mais viajando, né? Anderson, querido, de novo, obrigado. Sempre bom estar com você aqui, é um prazer enorme. E sempre tem assunto, porque você fala de todos os assuntos, então isso é realmente muito importante. Obrigado demais. Até a próxima. Muito obrigado, eu. Conversei com o Anderson Janete aqui no nosso Visão Geral de hoje, falando do direito ao consumidor. Não se esqueça que eu volto à noite, tem o RF Esporte Clube, tá bom? Até mais, gente. Tchau.